Salve rapaziada, aqui é o Knight e vim trazer aqui um vídeo para vocês e basicamente o vídeo de hoje promete falar desse homem, Kozuki Oden, um samurai lendário. Bem, esse vídeo ele vai se retratar basicamente em duas partes, onde eu quero fazer primeiro o scaling do Oden, né, e depois eu quero comparar o Oden com uma certa personagem, né, mas enfim. Eu primeiro quero aqui agradecer vocês que estão assistindo esses vídeos, que estão dando muito trabalho para ser feitos, porque vídeos longos dão trabalho, e por mais que não tenha uma grande edição, toda a pesquisa e a escala dos personagens para tentar deixar coerente, né? Ainda é complicado ver de capítulo em capítulo, então por favor só deixa um gostei aí, que ajuda demais. E vamos aqui para o que importa, que basicamente, né, é o scaling do Oden. Porque assim, eu admito que por muito tempo, eu, Knight, vi o Oden como um personagem poderoso. Aí depois eu dei um downplay nele, né? Eu rebaixei ele. E agora, revendo o Oden, eu consigo ver, né, que o scaling antigo estava correto, né? Que ele de fato é poderoso. Então vamos aqui para os primeiros suspeitos do Oden, né? Vamos começar a falar aqui deles um pouco. Temos que, primeiro de tudo, o Oden, ele já é comparado aqui, ó. É uma cena boba, mas é uma cena que é interessante também. O Oden, ele é comparado com um desastre natural, né? Nessa cena aqui, basicamente, ele estava no quarto do Yasuye, tá ligado? E o Yasuye e o mordomo dele, né, ficam surpresos com todo o caos que o Oden ele consegue fazer aqui. A única personagem, né, que foi comparada a um desastre natural foi a própria Big Mom, e se eu não me engano também o Kaido e o Barba Branca quando jovens, que eles eram desastres naturais ambulantes, né, o que já diz muito sobre o Oden e do seu potencial, basicamente uma citação, né, que só imperadores possuem, e se eu não me engano foi a Big Mom que foi citada assim, mas enfim. Continuando com a força do Oden, nós temos que, durante o seu auge, o Barba Branca ele acaba reconhecendo o Oden como uma coisa perigosa, né? Algo incrível que está se aproximando na visão do próprio Barba Branca, que faz até ele dar uma suadinha, né? Vocês conseguem perceber aqui que o Barba Branca até fica um pouco assustado, e ele e o Oden conseguem se dar com o Flash. Esse Flash aqui é bastante interessante porque ele não tem Haki do Rei avançado. Em ambas as partes não possui Haki do Rei avançado, porque mesmo nessa época aqui, o Oda já deixava claro as onomatopeias, só que disso eu falo mais tarde, mas de qualquer forma, né, é um ótimo feito do Oden, ele conseguiu dar um clash aqui com o Barba Branca no auge, deixou até o Barba Branca surpreso. Isso não é um feito para poucas pessoas, né, eles até fazem uma pressão gigantesca com a força e o haki deles voando para todos os lados, o que, mais uma vez, é um feito muito impressionante, né? Temos também o próprio Oden, ele... Vou pegar aqui para vocês. Meu Deus, é muito scan. Bem, temos o próprio Kaido também. O Kaido, ele acaba reconhecendo a força do Oden, tanto no passado quanto no período mais atual, né? Aqui ele fala como Roger e Barba Branca eram piratas poderosos, só que muito tranquilos, né? E ele acaba comparando o Oden com Roger e Barba Branca, né? Porque basicamente nessa cena aqui o Kaido está se gabando, né? Porque o Oden ficou dançando durante 5 anos lá na capital das flores, e ele acaba falando que Roger e Newgate também eram piratas assim, né? Piratas poderosos, só que de coração mole, só que muito leves com seus oponentes. E nessa batalha aqui do Oden com o Kaido jovem, além do Kaido fazer essa citação com o Roger e Barba Branca, o narrador ele acaba falando que no campo de batalha o Oden ele superou a imaginação do inimigo, né? Que as expectativas do inimigo sobre a força do Oden e o quão longe ele iria foram superadas. Ou seja, como a gente sabe, né? O Oden estava lutando com o Kaido, e o Kaido ele já havia feito uma citação do Oden
do nível do Roger e do Barba Branca. E logo em seguida o narrador fala, né, que a força do Oden superou a imaginação do inimigo, ou seja, a suposição que o Kaido fez nessa cena daqui acaba sendo superada pelo Oden. Isso implica bastante na força do Oden, né, e nos faz ver o quão forte esse personagem ele é. Ainda no seu passado, um momento que passa também muito despercebido é que, enquanto a Shinobu acaba explicando o sacrifício do Oden, o Oden ele tem essa rápida cena de clash com Kaido, que também é bastante interessante, fala muito sobre ele, né? Ou seja, o Oden demonstrando a capacidade ali de conseguir fazer clashes com Barba Branca, Kaido, ter a sua força comparada com Barba Branca e Roger em seus auges, e também no momento mais presente do mangá, o próprio Kaido ele ainda coloca o Oden, né, mesmo 20 anos depois, como uma das poucas pessoas, né, capazes de lutar contra ele. Quando ele faz a comparação aqui com o Luffy, o Oden está nesse meio, que implica bastante na força dele e prova que o Oden é um verdadeiro monstro, né? O Oden mostrando o seu poder avassalador. Falando um pouco aqui da sua resistência, vamos aqui, né? A gente sabe que o Oden ele é muito resistente, demonstrando ter um vigor físico enorme, como por exemplo, deixa eu ver aqui, ele conseguiu fazer todo um caos em uma única noite em um quarto, né? Mas é o que mais puxa assim de resistência, porque resistência tem a ver com vigor físico também, né? O quanto o personagem aguenta lutar e a capacidade de aguentar danos. Mas basicamente o Oden fez todo um caos aqui em um quarto durante uma única noite, comparado a um desastre natural. Temos que ele, durante uma noite inteira, conseguiu derrotar o Ashura Doji e todos os bandidos da montanha daquela época, ficando ferido, mas derrotando todos eles. Né? Ele recebeu flechadas, espadadas e tudo mais, porém derrotou esses oponentes extremamente poderosos. Posteriormente, na sua luta contra os piratas do Roger, junto da tripulação do Barba Branca, eles conseguiram lutar por 3 dias inteiros e 3 noites, o que mais uma vez é um feito impressionante, né? Como todo mundo sabe. Ele lutou ali junto dos piratas do Barba Branca. O Oden também, ele era capaz de aguentar golpes do Kaido do passado, como o Bottle Breath, entre demais golpes, né, já que eles estavam se enfrentando, estavam lutando. Você até nota o Oden sangrando, mas não caindo. E na minha visão, o feito mais impressionante do Oden, que é ele ficar na banheira de óleo quente durante 1 hora e ainda o óleo ele ser fervido mais, né? Porque o óleo quente, no início mesmo da banheira, ele já estava com capacidade de quase instantaneamente derreter e transformar alguém em puro osso. Né? Como vocês conseguem ver aqui, o cara ele só cai bem rápido, começa a ferver aqui e já vira osso um poucos instantes depois. E o Oden sozinho aguentou ficar 1 hora nesse caldeirão enquanto levantava todos os bainhas, o que para mim é o feito mais absurdo dele. Mas, né, a gente sabe que o Kaido ele fala que nesse meio tempo o Oden ele havia meio que quase morrido fazendo esse feito, né? Eu vou pegar aqui a estampa para vocês. E por ter ficado ali, né, 1 hora, o Oden já estava com seu corpo morto, só que o samurai ele aguentou, o que não deixa de ser um feito ruim. Não, o que não deixa de ser um feito bom, desculpem. O que não deixa de ser um feito bom pro Oden, ele aguentar ficar nesse óleo fervente por 1 hora, um feito que muitos personagens não replicariam, né? Vamos lembrar disso. Mas enfim. E também temos, falando da resistência do Oden, ele tancar, né, um Kamusari do Roger. E vamos aqui falar desse Kamusari? Bora! Porque assim, é sim algo impressionante o Oden conseguir tancar o Kamusari do Roger, conseguir ali aguentar esse golpe absurdo. Porém, aí que eu vou aqui com a pergunta, né? Será que o Roger utilizou o Haki do Rei? Porque assim, se a gente for pegar o Vivre Card, eu vou pegar aqui a estampa para vocês, o
Vibricard do Roger mesmo só tá explicando, né, que o Roger ele utilizou uma grande onda de choque no seu haki. Aqui não fala especificamente se ele usou o haki do rei ou não, o que deixa muito em aberto. E outra coisa que deixa em aberto é a falta do uso da onomatopeia. Sim, a onomatopeia, que já era presente nessa época, porque no primeiro flash que Barba Branca e Roger fizeram, vocês conseguem ver aqui, ó, que as onomatopeias de haki elas já existiam, ou seja, Barba Branca e Roger eles utilizaram o haki do rei nessa cena aqui, tanto que tem o rastro de haki do rei que eles acabam deixando também, coisa que não acontece nessa cena do Oden. Ou seja, a gente consegue perceber que além da falta da onomatopeia, tem essa falta, né, do rastro de haki que o golpe acaba deixando antes de ser proferido. Vocês conseguem perceber aqui. E também em outros momentos da obra, como Zoro vs King, o Luffy vs Kaido, lá no capítulo 1010, onde existe esse rastro de haki que os personagens fazem, né? Mas enfim, é só um downplayzinho que eu queria falar aqui. Porém, isso não diminui o Oden com o golpe do Roger, que olhando com uma coisa mais natural, né? Uma visão mais atual, foi sim um golpe a sério, porque, por exemplo, o Shanks ele carrega as técnicas do Roger consigo e provavelmente muitos ensinamentos do capitão ele levou consigo, né? Como, por exemplo, não subestimar ninguém. O Roger não subestimava, tanto que, assim como o Shanks, quem atacava os companheiros do Roger não eram perdoados, coisa que a gente viu, né, o Oden fazer poucas cenas atrás, quando ele já vai atacando e vai entrando na ilha, indo atrás do Roger e dos comandantes mais importantes dele. Então, sim, rapaziada, o Roger deu um Kamusari com haki do armamento, provavelmente um haki do armamento avançado também, né, porque foi uma onda de choque, uma projeção de haki, só que foi sim um golpe a sério e não deixa de ser um mérito do Oden ter tancado esse golpe. Eu digo que não foi com o haki do rei pelos motivos da falta da onomatopeia e o rastro de haki, porque mesmo com quadros muito pequenos, né, vamos lembrar aqui de uma coisa, mesmo com quadros muito pequenos, o Oda ele consegue colocar o uso da onomatopeia, como por exemplo nesse quadro aqui do Garp, a onomatopeia aparece bem pequenininha, né? A onomatopeia de haki haki, vocês conseguem ver aqui, ó, Barba Branca e Roger, e o Garp ela aparece, só que no Oden, né, ela não apareceu, o que também fala bastante da cena mais cedo com o Barba Branca. Deixa eu pegar aqui para vocês a scan, né? E o Barba Branca também ele acaba não utilizando o haki do rei e também ele não escurece a Murakumo Kiri. Vocês conseguem perceber que ela não está escurecida, mas não deixa de ser feitos ótimos do Oden, porque, mais uma vez, não são qualquer personagem que conseguiriam fazer isso. Flashes com Barba Branca no auge, mesmo sem haki do rei avançado, e aguentar, né, um golpe do Roger a sério sem haki do rei, porque são feitos ótimos, são feitos muito bons. Vamos também lembrar que o próprio Kaido ele comparou, né, o Barba Branca e o Roger com o Oden, dizendo que eles são poderosos. Então sim, o Oden tem seus méritos. Ele é um personagem muito forte, muito resistente. Enfim, se vocês ainda têm dúvida da resistência do Oden, é só escalar toda essa resistência que ele tem, esse vigor físico, a sua força. Porque se ele pode aplicar uma força, é natural que ele resista a essa mesma força. Então, de qualquer forma, o Oden ele é muito forte, é muito resistente. E também vamos aqui falar um pouco de sua velocidade, né? Sobre a velocidade do Oden, eu nem preciso comentar muito, porque basicamente esse feito aqui de estudo, onde o Oden estava a uma distância absurda do Kaido, que estava voando, e mesmo assim ele consegue aplicar um Speed Blitz e fazer uma cicatriz no Kaido, né? Que é um feito também colossalmente absurdo, que não é um feito tanto de velocidade e agilidade, como também de potência de ataque, o Oden conseguir ferir o Kaido, né? Um feito colossal,
absurdo demais do nosso queridíssimo Kozuki Oden. E, enfim, de qualquer forma, temos aqui, vamos falar um pouco mais do Oden. Sobre Scaling em geral, só vamos lembrar aqui uma coisa, que o Scaling em geral já, porque basicamente eu já falei tudo do Oden. Falar do Haki do Oden seria uma brincadeira de criança, porque ele tem Haki do Rei, Haki do Armamento e Haki do Armamento Avançado, para ele ter o controle da Ema, e todo mundo sabe que a Ema é uma espada que suga constantemente o Haki do usuário, né, o Ryuou, e o Oden também é confirmado tendo Haki da Observação. Eu só vou aproveitar para pegar esses scans e mostrar para vocês, né? Pera aí. Pronto, eu tô aqui com as scans. Basicamente, né? Aqui na scan explica que a Ema ela acaba sugando bastante Ryuou do usuário, e por ela sugar esse Ryuou de maneira excessiva, ela acaba criando cortes extremamente poderosos e grandes, né? E o próprio Zoro depois, ele acaba falando, né, que o que falta para ele dominar a Ema é a força, né? Porque basicamente o Oden ele conseguia manejar a Ema facilmente. E todo o desafio da luta contra o King é para o Zoro, né, conseguir segurar a Ema nessa sucção de Haki que ela faz. E mais uma vez aqui, só para explicar para vocês uma coisa, não se enganem, beleza? Ryuou não é Haki do Rei. Ryuou é Haki do Armamento, né? Tanto que o Ryogoro das Flores ele fala aqui que o Ryuou é Haki do Armamento, como a gente conhece a armadura aqui do Haki do Armamento, e que ele tem duas formas ofensivas, né? A de emissão e a de destruição interna. Ryuou é basicamente Haki do Armamento. Ou seja, o Oden conseguia lutar com a Ema e manuseá-la facilmente só com seu Haki do Armamento. Só que o que dá a entender que o Oden ele acabava tendo o Haki do Rei, né, avançado, inclusive, o que dá a nos entender é essa página aqui. Porque nessa página daqui, o próprio Zoro só consegue controlar essa sucção da Ema quando ele começa a utilizar Haki do Rei avançado, né? Ele começa a impor a sua vontade sobre a espada. E se vocês forem ver, né, por exemplo, nessa cena daqui, que o Oden ele ataca o Kaido, mais uma vez, não tem o uso da onomatopeia, nem durante o golpe, e nem antes do golpe, né? O Oden ele não tem nenhum quadro dessa onomatopeia, o que implica uma coisa pra gente. Talvez, mas repito, só talvez o Oden tivesse um Haki do Armamento tão poderoso que ele conseguiu fazer essa cicatriz no Kaido só na base do Haki do Armamento. Claro que isso aqui é só uma ideia minha, né, analisando o mangá, porque mais uma vez, né, já era mostrado desde a época do flashback do Oden essas onomatopeias de Haki, esse segmento que o Haki do Rei deixava antes de ser direcionado, né, antes do golpe ele ser dado. Então, assim, querendo ou não, o Oden sim, ele pode ter feito essa cicatriz no Kaido sem o uso do Haki do Rei avançado, sem precisar desse Haki do Rei avançado e só na base do Haki do Armamento. Tanto que quando o Oden vai dar um próximo golpe aqui, né, no Kaido, antes dele ser interrompido, vocês percebem que ele não tem nenhum rastro de Haki como Roger e Barba Branca deixavam. E também, eu vou pesquisar aqui mesmo, né, só para vocês verem, e também nessa cena daqui, por exemplo, quando o Zoro acaba derrotando o King, eu vou tentar pegar e deixar uma coisinha bem clara aqui para vocês. Nessa cena daqui, na cena final, vocês também conseguem perceber que antes do golpe, o Zoro solta essas onomatopeias, esse rastro de Haki, e acaba acertando o King, coisa que mais uma vez o Oden não fez. Então sim, talvez o Oden tivesse um Haki de armamento tão violento que conseguisse ter esses feitos absurdos. Só que talvez, né, essa ideia ela vá de base pelas próprias suposições do Kaido, né, em cima do Luffy. Deixa eu carregar aqui um pouco, né, que eu vou explicar para vocês então o que eu quero dizer. Nessa cena daqui, quando o Luffy ele
ele fala sobre o haki do revestimento, o Kaido ele cita, né, que ele só pode ser feito por alguns indivíduos poderosos, né? Indivíduos esse que nós sabemos quem são, que são, né, nos top 5 do Kaido, basicamente Oden, Shanks, Barba Branca e possivelmente Rocks de Shebeck também conseguiria fazer esse feito. Então, por mais que a ideia que eu tenha falado do Oden só ter haki do armamento e fazer os feitos dele tenha assim uma certa base, nós também não devemos negar a hipótese dele ter haki do rei avançado. Eu não estou aqui tentando ser hater, eu só estou tentando dar ideias enquanto eu escalo o Oden, beleza? E outra citação, né, sobre o Oden que faz ele subir bastante em nível de poder é essa própria aqui, né? Como vocês podem ver, o Kaido reconhece o Oden como alguém que é capaz de lutar contra ele, coisa que, por exemplo, ele chama a Big Mom de patética, de inválida, porque a Big Mom, né, ela foi facilmente jogada para longe pelos supernovas. Então, assim, o Kaido reconheceu o Oden, né, que já morreu há 20 anos atrás, e ainda reconhecer que a Big Mom é inválida, diz muito sobre ambos os personagens, né? O Oden, na teoria, na visão do Kaido, seria mais forte que a Big Mom, que ele chama de inválida, né? Tanto que o próprio Oden, até hoje, né, só do Kaido ver os bainhas e lembrar dele, já era o suficiente para fazer o Kaido gritar de dor ao lembrar da sensação da cicatriz sendo feita, né? Coisa que, seguinte, né, o Night do passado, que me perdoe, isso eu vou ter que mostrar para vocês, né? Vou pegar aqui o capítulo 1010 de One Piece. Vocês conseguem perceber aqui, né, que eu vou explicar para vocês, quando o Kaido lembra do Oden e a cicatriz dele começa a doer, ele grita de dor desesperadamente, né? O que implica, né, mais uma vez, no que o Kaido mesmo fala, que o Oden é um dos poucos capazes de lutar com ele. Porém, quando o Zoro faz a cicatriz no Kaido, né, faz ali a cicatriz com o Ashura e tudo mais, apesar de ter feito a cicatriz, o Kaido não chega a gritar de dor, não chega a ficar doido com essa dor insana que deve ser. Pelo contrário, ele só diz que aquilo foi bastante para o Zoro. Ou seja, né, pro Night do passado, isso aqui. O Zoro apenas replicou o feito do Oden, e esse mesmo feito que fazia esse Kaido gritar de dor mesmo 20 anos depois, só de olhar para os bainhas, né? Então sim, o Oden ele tem um AP absurdo e é capaz de lutar contra top tiers atualmente. Agora vamos falar dos caras em geral, do Oden. Vamos aqui. Em quesito de força bruta, temos que o Oden ele foi capaz de fazer um clash com Barba Branca no auge, que não estava usando o haki do rei avançado e também não estava usando armamento de enegrecimento, mas é um clash com Barba Branca no auge. Temos também que o próprio Kaido ele acaba comparando o Oden em questão de força com o Roger e Barba Branca, e isso mais de uma vez, né, também aqui, quando ele implica que o Oden é um dos poucos capazes de lutar com ele, mesmo na modernidade. E também temos que, mesmo no passado, o Oden ele já era forte o suficiente, né, mesmo comparado com o Roger e Barba Branca, para superar as expectativas e a imaginação do inimigo, né, que no caso é o Kaido, que tinha estipulado aquele nível para o Oden, mas o Oden se mostrou ali talvez ser superior. Em questão de resistência, a gente pode escalar o Oden a tudo isso que eu falei em força bruta, né, a uma resistência semelhante aos top tiers. Isso porque ele resistiu ao óleo fervente que facilmente vaporizou alguém em poucos instantes. Ele teve capacidade para resistir ao Kamusari do Roger, né, com um dano absurdo com o haki do armamento avançado. E também o Kaido, mais uma vez, ele cita, né, que mesmo 20 anos depois, o Oden era capaz de lutar com ele. Temos também mais alguns feitos do Oden. Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu tirei a scan, né? Eu como sempre, fazendo um ótimo trabalho, mas enfim, aqui vou mostrar para vocês.
o Oden, ele também é citado aqui pelo Zoro, nessa cena daqui, como conseguindo dominar o uso excessivo de Ryuou, que a Ema ela acaba puxando do usuário. O Oden conseguia manuseá-la facilmente, coisa que o Zoro não estava conseguindo, o que coloca o Haki do armamento do Oden como superior ao Zoro. Temos o Kaido citando que poucos mais fortes conseguem usar Haki do Rei, e sabemos que ele considera o Oden como forte, então sim, o Oden pode usar o Haki do Rei avançado, por mais que no mangá, né, aparentemente ele não tenha usado, o que talvez culparia ainda mais o Oden, se a gente pensar que nessa cena ele não usou o Haki do Rei avançado. Imagina caso ele tivesse usado, né? É isso que eu estou falando para vocês. Mas caso ele tivesse usado realmente, é um feito absurdo de qualquer forma deixar uma cicatriz no Kaido de 20 anos atrás que ainda reverbera o Kaido de hoje em dia. Um feito de AP absurdo que nem o Zoro com o Ashura e todos os supernovas juntos lá até o capítulo 1011 conseguiram fazer. E temos também o Kaido, né, ele chamando a Big Mom de patética e de inválida, enquanto ele exalta o Oden. E basicamente esse é o scaling do Oden, nível top tier. Eu colocaria o Oden não em nível de um imperador, né? Eu realmente não colocaria o Oden nível imperador, só que eu colocaria o Oden nível almirante alto, pelo simples fato dele não ter a capacidade de romper os céus como os imperadores demonstraram possuir, né? Esse é o único motivo exclusivo que eu deixo o Oden como nível almirante alto. Eu sei que é um motivo bobo, mas esse motivo ele fala bastante, sabe, gente? Porque tem um patamar entre o nível imperador e o nível almirante alto, e a gente sabe que o nível imperador ele é capaz de romper os céus. A gente sabe disso, os imperadores eles comumente fazem esses feitos quando acabam se enfrentando. Só que eu tenho que falar uma coisa, calma lá, não fique puto comigo, não feche o vídeo ou coisa do tipo. O Oden só chega a almirante alto por causa que ele não rompeu os céus. Só que isso não significa que ele não tem atributos nível imperador, entenderam? Então assim, no geral, se eu fosse dizer o Oden assim, ele pode sim ser de nível imperador para cima, inclusive. Só que por ele não ter demonstrado certas capacidades, ele chega ali ao almirante alto, que é sim um nível bastante interessante, e por exemplo, já colocaria ele até acima da Big Mom, né? E para falar a verdade, até para fazer a boa aqui, eu posso até dizer que o Oden, ele é o personagem, assim como a Kaino de Marineford, Aokiji de Marineford e o Barba Branca velho, que conseguem ser de nível almirante alto e Yonkou baixo, beleza? Basicamente, o Oden está nesse nível, entre almirante alto e Yonkou baixo, beleza? Quase ali beirando o nível dos imperadores. Não acho que ele seja um personagem nível imperador. Fisicamente falando, ele é muito forte, ele é comparado a Roger e Barba Branca, mas não tem o mesmo nível de Haki que eles, e isso faz ele cair um pouco, né? Porque caso tivesse, estaria no mesmo patamar facilmente falando. E assim, o Oden é muito forte, ele ganha da Big Mom, né? Pela própria perspectiva do Kaido, que conhece o poder de ambos muito bem, já que ele viu que a Big Mom é capaz e também viu o que o Oden é capaz. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Oden é um monstro sem comparação. Ele sola a Big Mom e tá no nível almirante alto ou Yonkou baixo, né? Como mais uma vez Kozuki Oden se demonstrando ser muito forte. Esse vídeo aqui é de certa forma uma autorreputação, né? Já que eu falei que o Zoro superava o Oden quando ele de fato não supera. E é isso, gente. Até a próxima.